Como romper crenças que me impedem de prosperar? Bom dia, mulher! Tudo bem por aí? Meu nome é Larissa Arruba, eu sou psicóloga clínica especialista em autoestima feminina e hoje nós vamos falar sobre como romper crenças que nos impedem de prosperar, seja no trabalho, no seu casamento, no seu relacionamento, na sua vida pessoal ou até mesmo espiritual. Quando nós falamos de prosperidade, nós estamos falando de crescimento, de abundância, de desfrutar de tudo que construímos. Isso é prosperidade. Só que se você não está se desenvolvendo, se você não está prosperando em alguma área da sua vida, muito provavelmente é porque existem crenças que estão te paralisando nesse processo, nesse momento de crescimento, de expansão, de prosperidade, de crescer mesmo e se desenvolver em todas as áreas da sua vida. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre como romper então essas crenças. Mas antes de começar esse episódio, eu gostaria muito de pedir para que você se inscreva no canal se você está me assistindo pelo YouTube ou que você comece a nos seguir se você estiver aqui no Spotify, me ouvindo ou me assistindo. Isso é muito importante para que eu consiga alcançar outras mulheres e que o algoritmo entende também que esse conteúdo é relevante para outras pessoas. Então, me siga para você não perder nenhum episódio, para você sempre estar se desenvolvendo na sua vida emocional, na sua vida pessoal também, porque assim como eu estou aqui semanalmente me comprometendo contigo, se comprometa comigo também e transborde, abençoe a vida de outras mulheres, combinado? Então, para a gente romper as crenças, nós precisamos, em primeiro lugar, identificar quais são as crenças que nós carregamos. E para isso, nós precisamos diariamente trabalhar autoconhecimento. É olhar mesmo para nossa história, olhar para nossa família, procurar entender o que nós aprendemos com os nossos pais, cuidadores, família, professores, no ambiente em que eu me coloquei. Porque as nossas crenças são ideias que repetidamente se tornam regras, tá? Então, crença, quando a crença se forma, é porque uma ideia repetidas vezes se tornam regras. Então, se você acredita que você não é boa o suficiente, é porque ao longo de toda a sua formação, ao longo de toda a sua vida, você escutou repetidas vezes de que você falhou, de que você não era boa naquilo, de que você deveria ter feito melhor, de que você não ia conseguir. Então essas ideias, essas frases, repetidamente, elas vão se tornando uma regra e você acredita com todas as suas forças, mesmo que você não analise de forma racional. Então, quando uma pessoa tem uma crença, por exemplo, eu sou um fracasso, eu nunca vou conseguir, isso é difícil demais para mim, ou eu não sou uma pessoa boa o suficiente, bonita o suficiente, interessante, eu não sou uma pessoa digna de ser amada. Todas essas crenças são ideias repetidas que alguém repetiu para você ou que você repetiu para si mesma ao longo de anos e anos e anos da sua vida, tá? Então, é preciso que você olhe para a sua vida hoje e analise aonde você tem sofrido maior impacto por conta das suas crenças. É na sua carreira? Então você tem dificuldade de romper o faturamento, você tem dificuldade de crescer, você tem dificuldade de delegar responsabilidades, porque tudo tem que ficar sobre o seu controle, você não consegue confiar em ninguém. O que é que tem sido um gargalo na sua carreira profissional para que você cresça, para que a sua empresa prospere, se desenvolva, para que o seu faturamento melhore? Ou se nós estamos falando sobre relacionamento, qual tem sido a crença que tem impedido você de prosperar, de desfrutar de um relacionamento saudável como você merece? Então é uma crença como: eu não mereço ser amada, eu serei abandonada a qualquer momento,
eu sou uma pessoa difícil demais de lidar, não consigo confiar, não posso confiar em ninguém. Então, todas essas crenças vão fazendo com que você se sinta insegura nos relacionamentos, vão fazendo com que você se distancie de um parceiro na relação, vai fazer com que você não se permita ser vulnerável dentro do seu relacionamento. Então, você está sempre com o pé atrás, sempre checando, controlando, stalkeando, conferindo, cobrando e brigando. Se você é uma pessoa muito controladora ou muito insegura no seu relacionamento, então olhe, examine a sua própria vida e identifique o que é que tem te impedido de desfrutar de um relacionamento leve, saudável, onde você consegue confiar, descansar e relaxar, tá bom? Agora, se você está olhando para a sua vida pessoal, para você mesma, né, o seu desenvolvimento na academia, numa outra língua, sei lá, se você está estudando inglês, ou se você está estudando qualquer outra coisa de seu interesse, se você tem um hobby que você gostaria de desenvolver aquele hobby, mas alguma coisa te trava, ou você desiste repetidas vezes, você desiste porque você não se sente boa, parece que você não se encaixa em lugar nenhum. Então, olhe como um todo para sua vida e escreva nos comentários se você quiser. Eu vou adorar saber, eu vou adorar entender o que tem te incomodado, o que tem te travado, tá bom? E quando nós falamos de crenças, nós precisamos entender que ao longo do seu processo, essas ideias foram sendo formadas e hoje você nem questiona se faz sentido pensar dessa forma ou não. Então, se você tem uma crença de que você será abandonada a qualquer momento, você nem questiona esse pensamento, essa crença. Você nem se pergunta: será que faz sentido pensar assim? Será que faz sentido estar o tempo todo insegura, o tempo todo controlando, checando, reafirmando dentro de mim? Ou procurando comportamentos que me tragam essa certa segurança, esse relaxamento momentâneo? Ou será que eu sou uma pessoa boa o suficiente, eu sou uma pessoa agradável o suficiente, eu sou uma pessoa amável o suficiente? É reconhecer que você tem as suas características difíceis, sim, você tem os seus defeitos, mas você também é uma pessoa querida, amável. Você se importa com o outro, você cuida do outro e você também pode se permitir ser cuidada, se permitir ser amada. E o mesmo acontece no seu trabalho, na sua carreira profissional. Então, é importante começar a questionar essas crenças. Será que faz sentido continuar me vendo como uma mulher inferior em relação às outras mulheres? Será que faz sentido continuar acreditando que um crescimento profissional, um faturamento na minha empresa é algo difícil demais para mim? Se você tem dificuldade de lidar com dinheiro, muitas mulheres têm essas crenças de que dinheiro é uma coisa difícil demais, que tudo vem com muito esforço, que eu preciso me sacrificar, que eu preciso me doar demais para ser um pouquinho reconhecida, para ter um salário mínimo, para ter um pagamento ali bem básico no final do mês, porque trabalho é uma coisa que gera muito desgaste, muito cansaço, muito esforço. Tudo isso, todas essas ideias que elas, são impressas em você, elas não começaram em você. Elas começaram na sua família, na sua base, nos seus parentes, naquilo que a sua cultura familiar passou para você. Então romper essas crenças não é tão simples, não é tão fácil. Mas o primeiro passo para romper essas crenças é identificando aonde você tem mais dificuldade. Quais são os pensamentos que rondam na sua cabeça? Porque o que acontece? Se você tem uma crença, por exemplo, se você acredita que prosperar financeiramente é algo muito difícil para você, todos os seus comportamentos, eles vão estar coerentes com aquilo que você acredita.
Então, se eu acredito que prosperar financeiramente é algo muito difícil para mim, é uma coisa que eu preciso me sacrificar demais para conseguir, eu preciso implorar para as pessoas reconhecerem o meu trabalho. Primeiro, que eu vou me sentir desanimada, triste, e isso vai me dificultar ali na hora de traçar estratégias, ter um planejamento, olhar para o meu financeiro, para o meu faturamento, olhar para toda a minha empresa. E aí, com essa dificuldade, com esse desânimo, eu vou ter mais dificuldade ainda para ativar o meu comportamento. Então, eu vou ter preguiça, eu vou procrastinar, eu vou desmarcar aquilo que eu já marquei inicialmente. Então todos os meus comportamentos, eles vão estar condizendo com as crenças que eu tenho. Então, se eu acredito que ninguém me valoriza como profissional, eu vou dar sempre um desconto para todo mundo, vou ficar sempre nervosa, desesperada na hora de falar sobre dinheiro. E aí é óbvio que as pessoas percebem isso e você acaba não conseguindo ter esse romper no seu faturamento. Então percebe como as suas crenças, elas levam você a ter emoções e comportamentos que mantém você presa naquela crença. O mesmo acontece na vida amorosa, no seu relacionamento. Então, se você acredita que você é uma pessoa difícil demais de ser amada, se você acredita que a qualquer momento você será traída ou você será abandonada, você vai se sentir triste ou insegura ou irritada. E aí todas essas emoções farão com que você tenha comportamentos desajustados, como brigar, criticar, cobrar, controlar. E por conta desses comportamentos, a pessoa que está com você se sente de fato sufocada. E aí, por conta desse estresse, desses conflitos no relacionamento, a probabilidade dessa pessoa de fato te deixar é muito maior. E aí o relacionamento acaba, o outro te abandona, e aí você comprova a crença que você tinha dentro de você, que você acreditava que a qualquer momento você seria abandonada. Então, se a gente muda a crença, se a gente começa a ter uma percepção mais saudável sobre nós mesmas, sobre nosso relacionamento e nossa vida, nós começamos a nutrir pensamentos como: eu sou uma pessoa amável, eu sou uma pessoa de respeito, eu sou uma pessoa legal, interessante, divertida, eu sou uma pessoa para construir sim um futuro. E aí, com todas esses pensamentos mais saudáveis a seu respeito, você se sente mais calma, mais tranquila, mais confiante. E aí, se você se sente assim, a probabilidade é de você confiar, de você conversar com mais calma, de você respeitar, de você não ficar ali tentando controlar o tempo todo. E é natural que a consequência desses comportamentos mais saudáveis seja você acabar desfrutando de um relacionamento de fato mais leve. Então, o outro te vê como uma pessoa prazerosa, uma pessoa gostosa de ficar do lado, de ter a companhia, de nutrir essa relação. E é claro que essa pessoa vai ficando e vai tendo espaço também para investir na relação com você. Faz sentido? Então, eu gostaria muito que você prestasse mais atenção em quais são as crenças que têm rondado na sua vida. E quando você identificar essas crenças, que você comece a questionar esses pensamentos e mudar os pensamentos que você tem nutrido a seu respeito. E se você sente dificuldade em identificar essas crenças e mudar esses pensamentos e comportamentos, eu te convido a fazer parte da comunidade do Clube Mulher Rara, que é a minha comunidade de desenvolvimento pessoal para mulheres, onde eu acompanho diariamente mulheres para romperem essas crenças, fortalecerem a autoestima delas, onde vocês conquistam o relacionamento que vocês merecem desfrutar, onde vocês conquistam a carreira que vocês realmente merecem desfrutar e uma vida muito mais leve, com pensamentos mais saudáveis a respeito de vocês mesmas. Então, se esse é o seu momento, mande um direct para mim que eu vou amar receber você na nossa comunidade.
Então, mulher, recapitulando o episódio de hoje, como romper crenças que têm te impedido de prosperar, o primeiro passo é identificar quais são as crenças, quais são as ideias, os pensamentos, as regras que você diariamente conta para si mesma. Quais são essas historinhas que você conta para si mesma todos os dias? Identificando essas histórias, é muito importante que você analise como você se sente quando você pensa assim. O que você faz ou deixa de fazer quando essas narrativas estão rondando a sua mente? E para romper tudo isso, é importante que você comece a questionar esses pensamentos. Faz sentido pensar assim? Existe uma outra forma de pensar? Essa é a única forma de pensar, de agir, de lidar com essa situação? Se uma grande amiga estivesse passando pela mesma situação, quais conselhos eu daria para ela? E quais são os comportamentos que estão me aproximando ou me afastando de viver a vida que eu realmente desejo viver? Modificando a forma de pensar, como você se sente e os comportamentos que você tem no dia a dia, com certeza você consegue modificar as crenças que você tem a seu próprio respeito, a respeito dos outros e a respeito do mundo. Combinado? E se você que está me ouvindo aqui nesse vídeo, nesse episódio, ainda não me segue lá no Instagram, eu já vou pedir para você me seguir lá, porque diariamente eu compartilho com vocês conteúdos de desenvolvimento pessoal e emocional. O meu Instagram é larissaarruba.psi e se você gostou desse episódio, já deixa um like, deixa aqui nos comentários a sua opinião e quais outros conteúdos eu posso trazer para vocês nos próximos episódios. Um grande beijo e até semana que vem.